Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, para quem não participou da aula da semana passada no Meeting, né? Entra lá, dá uma olhada, tira as dúvidas. Eu estou deixando esse exemplo também de exercício resolvido, dá uma olhada, tenta aí, estuda. Aí quem não conseguir entender, né? Aí pode me procurar pelo WhatsApp, a gente tira as dúvidas, tem exercício para entregar até na quarta-feira à noite, beleza? Bom, então o exercício ele pedia para determinar tensões máximas na estrutura abaixo, né? A estrutura era uma viga biapoiada, eu tenho um momento concentrado aqui, né? Aqui eu tenho 5 metros, aqui eu tenho 4. E a seção transversal da viga era essa aqui, uma viga em T, né? Eu tenho que posicionar a primeira coisa, o meu eixo YZ, né? Então o Y sempre vai ser positivo para baixo, o Z sempre positivo para a esquerda, né? Então para posicionar o meu eixo, eu tenho que encontrar a partir do CG. Então, eu preciso calcular o CG dessa estrutura. Bom, o CG da estrutura, a gente vai calcular de acordo com o material, né? Então, é uma integral de área YdA dividido pela somatória das áreas. Bom, então, a minha seção transversal eu dividi em duas áreas. Então, a somatória das áreas vai ser a somatória de duas áreas. A área superior aqui em cima, ó, dessa figura que eu chamei de 1, e depois uma outra região que eu chamei de 2. Então, o YCG ele vai ser a distância Y. A distância Y, eu tenho que pegar aqui, ó. Aqui eu coloquei um eixo Y' Z'. Eu tenho que pegar na direção Y a distância desse ponto, que é a origem do meu eixo, né? Até o meio da figura 1 na direção Y, né? Então, essa distância desse ponto até esse ponto. Então, é 2 dividido por 1, ficou 1, né? Então, ficou 1 vezes a área, né? 1 vezes a área, mais a segunda região, né? Então, a região da figura 2 vai ser, de novo, ó, na direção de Y, a distância desse ponto até o meio da região 2, né? Dessa figura 2, né? Então, vai ser 2 mais 4 dividido por 2, para pegar o meio aqui. Então, 4 vezes a área, dividido pela somatória das áreas. Então, encontrei o y de CG, e aí eu tenho que fazer a mesma coisa para o z de CG, né? Só que agora eu não vou olhar mais a direção do eixo y, eu vou olhar a direção do eixo z, né? Então, a distância desse ponto até o meio da figura 1, né? Dessa região 1, na verdade. Então, vai ser 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Então, tudo isso aqui tem 9. O meio, então, 4,5. Então, 4,5 vezes a área, que é 2 vezes 9, mais a da figura 2. Da figura 2 também vai ser 4,5, né, o valor de y, vezes a área, 4,1. Então, eu tenho a somatória das áreas embaixo, encontrei o meu z de CG, né? Então, eu tenho que esse valor de z de CG é 4,5, o valor de y de CG vai dar 1,56. Bom, então já orientei o meu eixo YZ, eu tenho que encontrar agora a inércia dessa peça. A inércia de seções retangulares é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Só que eu tenho uma seção composta de dois retângulos, né? Então eu tenho que usar a teoria dos eixos paralelos para encontrar a inércia dessa seção composta. Bom, a teoria dos eixos paralelos ele vai pegar um IZ, que vai ser o IZ médio, né? Da figura simples, mais área vezes a distância ao cubo, né? Essa distância é a distância dessa área com a inércia no seu próprio eixo, né? Deslocado para um eixo composto agora, por duas seções. Esse eixo agora a gente deslocou ele um pouquinho para baixo, né? Em relação à figura 1 e ficou um pouquinho mais próximo da figura 2, né? Então agora a gente tem que fazer, usando a teoria dos eixos paralelos, o cálculo da inércia dessa seção composta. Então, de novo, chamei de área 1 aqui em cima, área 2 aqui embaixo, e eu chamei de IZ, a inércia da seção composta, que vai ser IZ1 mais IZ2. Então, o IZ1 ele vai ser, ó, base da figura 1, vezes a altura ao cubo sobre 12, mais a área dessa figura, 2 vezes 9, vezes a distância ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é a distância do eixo dessa figura até o novo eixo, né? O novo CG. Então, vai ser 1 até 1,56. Vai ser 0,56 ao quadrado. Achei a inércia da figura 1. E aí, a inércia dessa região 2 aqui, né? Então, a base é 1 vezes a altura ao cubo sobre 12,
mais a área, 4 vezes 1, vezes a distância ao quadrado, né? Então, essa distância do eixo da figura 2 até o eixo YZ, orientado da figura composta, é 2,44, né? Então, 2,44 ao quadrado, cheguei então em 29,15. Bom, 29,15 mais 11,64 vai dar os 40,79. Esses são os valores que vocês me corrigiram, né? Que estava errado. Bom, então agora a gente pode voltar ao exercício. Então, definido o IZ, definido o CG de Y, CG de Z, para encontrar a tensão, né? Para encontrar a tensão, é MZ dividido pelo IZ, vezes mais ou menos o Y, né? O IZ é a inércia que a gente acabou de encontrar. O Y a gente vai encontrar a partir do CY, né? Então, me falta agora encontrar o momento. O momento é a partir do diagrama de momento, né? Então, eu fiz aqui as reações de apoio, encontrei os valores de VA, HA e VB e desenhei o diagrama de momento fletor. Então, muito importante essa questão, né? Até é uma correção do gabarito que eu tinha colocado anteriormente, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a viga, e eu tenho esse 1.1 empurrando... Opa! Eu tenho esse 1.1 empurrando essa viga para cima, ó. Então, quando ela empurra essa viga para cima, ele traciona a parte de baixo da viga, né? Então, tracionando a parte de baixo, é assim que eu sei como que eu vou orientar para que lado esse diagrama de momento fletor ele é posicionado. Então, eu sempre posiciono o momento fletor no diagrama, né? Sempre do lado que está tracionando as fibras, ó. Então, como esse 1.1 ele está empurrando essa viga para cima, ele está tracionando as fibras inferiores. Então, eu posiciono o 4.44 para baixo. E do outro lado, de forma análoga, né, ó, eu posicionei a viga aqui, esse 1.11 aqui, ó, ele empurra essa viga para baixo. Então, se ele empurra a viga para baixo, ele traciona as fibras desse lado aqui, ó. Então, se ele traciona as fibras desse lado, eu posiciono o meu momento para cima, né? E aí, para saber se ele é positivo ou negativo, eu tenho que olhar o meu Y aqui, ó. Então, ele está tracionando as fibras de cima, não estão? Então, se ele traciona as fibras de cima e o meu eixo Y ele é orientado para baixo é positivo, para cima é negativo. Então, o 5,55 ele se torna negativo, é um momento negativo. E o 4,44 ele está tracionando as fibras inferiores, então ele se torna positivo. Então, pela regra da mão direita, a gente vai orientar assim, ó. Então, é assim que a gente desenha o 4,44 e o 5,55. Então, pela regra da mão direita aqui, ó, o 4,44, regra da mão direita, o dedão apoia na direção do momento e os dedos aqui vão ser onde vai tracionar a fibra. Então, ele está tracionando a parte positiva de Y, por isso que ele é positivo. E agora eu tenho que fazer as combinações, né, dos momentos que eu encontrei com os valores de Y, que podem variar, né? Então, buscando as tensões máximas de tração, ó, ficou menos 5,55, menos 1,56, que é o valor de Y, dividido pela inércia, encontrei 0,21, positivo. E uma outra combinação possível para encontrar tensão positiva é essa, ó. Usei o 4,44 positivo, valor do momento, e o 4,44 positivo, valor do Y, 4,44. Encontrei um outro valor para tensão de X positivo. E para tensão de compressão, fiz as duas combinações possíveis, né? Menos 5,55, valor de momento, vezes mais 4,44, que é o valor de Y, encontrei 0,6. E aí depois, outra combinação, 4,44 positivo, vezes menos 1,56, que é o valor de Y. Então, aqui eu tenho os dois valores máximos, né? De compressão e de tração. Então, essas são as minhas respostas. Beleza? Bom, aqui eu só representei de uma forma diferente, ó. Então, para y menos 1,56, ou seja, para a extremidade superior da minha viga, eu tenho esses dois valores de tensões. E para a extremidade inferior, eu tenho esses dois outros valores de tensão. Tá joia? Então, minhas respostas são essas aqui. E aí, depois, por último, eu deixei um exercício para vocês resolverem, né? E me entregarem até na quarta-feira à noite. Tá joia? Aí qualquer dúvida a gente vai tirando pelo WhatsApp. Até mais, gente. Um abraço.